Agora, alguns destaques sobre o cumprimento de sentença. De agora em diante eu vou ser mais rápido, porque eu já mencionei muitos deles, então só vou pontuar aqui. Né? O cumprimento de sentença em relação à quantia depende de requerimento do exequente, não em relação a dever de fazer, não fazer, entregar coisa, cujo cumprimento se dá de ofício. Em qualquer dessas, quaisquer ações e quaisquer modalidades de cumprimento de sentença, a intimação se dá na pessoa do advogado. Então fica superada aquela orientação de que em alguns casos, como dever de fazer, para a incidência da multa, né, tinha que ser intimação pessoal da parte. O protesto como medida coercitiva, a jurisprudência já admitia isso, né? Não toda a jurisprudência, era um assunto mais ou menos controverso, mas no CPC previu textualmente uma referência à exceção de pré-executividade, não com esse nome, mas há aqui uma expressa menção à possibilidade da parte alegar algumas matérias nos autos de cumprimento de sentença, independentemente da impugnação. Né? Em relação à quantia, como eu disse, requerimento do credor, e o devedor é intimado a requerimento do credor e não cumprida a obrigação, daí incide a multa e prossegue a execução. O 523 é mais claro que o 475J do Código Revogado em relação a esse ponto. O prazo para impugnação ou cumprimento de sentença muda. No Código Revogado ele dependia da penhora. No novo CPC ele começa a correr fim do prazo para pagamento, para o cumprimento. Então, um prazo sucessivo, vamos chamar assim. Né? Em relação ao cumprimento de dever de fazer ou não fazer, o 536 reproduz o 461 em relação à tipicidade das medidas executivas. E mudança interessante em relação à multa, que nos termos do parágrafo 2º é devida ao exequente, não tem dúvida quanto a isso. Né? O parágrafo 1º diz que apenas a multa vencenda poderá vir a ser alterada, não a multa vencida, apenas a multa vencenda. Né? E o parágrafo 3º estabelece que é possível o cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, só que o valor fica depositado em juízo, só entrega ao autor caso a liminar seja confirmada. Essa redação já é atualizada de acordo com a reforma do começo do ano. Alguns destaques na execução. Em síntese, o que há de mais importante? Né? No novo CPC, a regra é o leilão eletrônico. Aliás, o novo CPC não faz mais aquela diferença entre praça e leilão. Né? Esses dias atrás eu fiz uma exposição em outro local e um colega reclamou, falou assim, por que tirou a expressão praça? Uma expressão tão bonita, uma expressão assim histórica entre nós e tal, e bradou contra o novo CPC por causa disso. O novo CPC tem muitos defeitos, mas certamente esse não é um deles. É tudo leilão. Leilão de imóvel, leilão de imóvel, está no novo código. Como regra eletrônico, como mencionei, o CNJ ainda vai disciplinar isso, está discutindo isso. Né? E mais, uma outra coisa que é muito interessante e digna de destaque, não tem mais aquele primeiro leilão por no mínimo valor da avaliação e depois o segundo por qualquer valor, desde que não seja vil. Desde o primeiro leilão, o bem pode ser alienado por valor inferior ao da avaliação, desde que não seja vil. E além disso, o preço vil, de acordo com a lei, é de 50%, salvo se o juiz estabelecer outro parâmetro. Né? Então não vai ficar mais uma questão em aberto, porque hoje não, no contexto do 692 do Código Revogado, ninguém sabia direito o que era preço vil. Então vamos passar a síntese disso, né? 771, que trata da abrangência desse livro para todas as medidas executivas. 782, parágrafos 3º a 5º, que fala da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, que a gente já mencionou, né? Que é uma nova medida executiva. Interessante, né? O devedor fica, às vezes, com mais medo de ter o seu nome no Serasa, por exemplo, do que ter uma execução contra ele na justiça. Né? O 785 permite que aquele que tem título executivo ajuize uma ação de conhecimento, se assim achar interessante. O 792 estabelece parâmetros para a fraude e execução. Olha, o registro da penhora e o registro da execução são muito importantes, são muito mais importantes no novo CPC do que eram no Código Revogado para isso. Né? O artigo 805 tempera a menor onerosidade, o parágrafo único manda observar isso também sob o ponto de vista do exequente. Né? O 825 trata das modalidades de expropriação, como mencionei. O 827 limita ao mínimo de 10% dos honorários na execução a serem fixados liminarmente. Então eu não posso arbitrar um valor lá, a execução é muito grande, R$1 milhão, então eu vou fixar R$1.000 de honorários. Não pode. É 10%. A serem fixados liminarmente.
O artigo 828 fala da averbação da execução, tem que ser lido em conjunto com o artigo 799, inciso 9, importante isso. São duas averbações que, a meu ver, convivem. O artigo 833, e aqui é um problema para o pessoal de Curitiba, porque o novo CPC admite a penhora de valor que exceda 50 salários mínimos mensais. Eu, como sei que muita gente aqui ganha, vocês ganham mais que por mês 50 salários mínimos, né, Evaristo? Então, né, vai ser penhorável esse excesso. É prioritária a penhora de dinheiro, então o dinheiro é meio que tirado da ordem dos bens penhoráveis, para dizer que a penhora dele é prioritária, está no 835, parágrafo 1º. O 854 disciplina a penhora online. Disciplina melhor a penhora online do que o código revogado, né? O 866 fala do percentual de faturamento da empresa, na verdade colocando o que a jurisprudência já vinha decidindo. A regra da alienação por meio eletrônico, como a gente mencionou, está no artigo 882. O 891 trata do preço vil, o parágrafo único, né? o percentual a partir do qual ele é considerado vil, o preço. E o 903 trata do desfazimento da arrematação. Não tem mais embargos de segunda fase no novo CPC. Não tem mais embargos de arrematação ou embargos de adjudicação. Né? Mas eu posso mover uma ação para desfazer a arrematação. Ou, a depender do momento, eu posso suscitar o vício nos próprios autos. Está no artigo 903. O artigo 917 fala dos embargos. O parágrafo 1º do artigo 917 e o parágrafo único do artigo 803 tratam da exceção de pré-executividade. Lógico que não usam esse nome, né? Mas disciplinam a matéria. E o artigo 921 trata da suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis e de como a gente vai lidar com a prescrição intercorrente nesse caso. Né? E para finalizar a parte da execução, o artigo 922 trata da possibilidade de juiz suspender o processo para que haja cumprimento de acordo. Não raro hoje, quando as partes fazem uma composição, o juiz quer extinguir o processo. Ele não deixa o processo ficar suspenso, né? Bom, agora, finalzinho mesmo. A parte dedicada a recursos. Viu, doutor? Acabando. A parte dedicada a recursos. Os artigos 926, né, e 927 tratam daquela importância da jurisprudência, como a gente tem mencionado desde o início. Né? Então tem um cuidado especial no momento da alteração da jurisprudência. O artigo 927, em seus incisos, trata da observância no sentido vertical de orientação jurisprudencial. Para alguns, todos esses pronunciamentos, chamemos assim, de 927, são vinculantes. Eu entendo que não. Para mim, são vinculantes somente aqueles que julgam casos repetitivos, salvo, além daquele, por exemplo, tradicionais, né, como o julgamento de ADIM, por exemplo, ou a própria súmula vinculante. Mas, de acordo com o novo CPC, decisões de casos repetitivos e assunção de competência. Esses pronunciamentos têm um grau peculiar de vinculatividade, porque, caso a decisão do juiz os desrespeite, incidente de resolução de demandas repetitivas, como a gente mencionou, que é uma espécie de julgamento de casos repetitivos, mas, caso o juiz o desrespeite, cabe reclamação. Então, a reclamação, mesmo a reclamação que a gente usa quando houver violação de súmula vinculante, a gente vai poder usar também aqui no caso do novo Código de Processo Civil, quando for desrespeitado o julgamento de caso repetitivo, por exemplo. Né? Agora a parte de recursos. Alguns destaques. Na apelação não tem mais juízo de admissibilidade em primeiro grau. Né? Então o juiz de primeiro grau apenas recebe a apelação, acompanha seu processamento e remete ao tribunal. E o juiz de primeiro grau também não se pronuncia sobre eventual efeito suspensivo da apelação. Né? A mesma coisa não acontece com recurso extraordinário especial. Essa redação, esse artigo ficou gigante. O artigo 1030, né, eu até coloquei em 2 slides aqui. Trata do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário especial na presidência ou vice-presidência do tribunal local, que é mantido. O efeito suspensivo, como disse, da apelação é deliberado no tribunal apenas. Então eu posso interpor a apelação e peticionar ao tribunal para tratar do efeito suspensivo. Mas a mesma coisa não acontece com recurso extraordinário especial. Foi mantida, essa aqui é uma redação também posterior à reforma do começo deste ano. Então o pedido de efeito suspensivo vai ser dirigido à presidência ou vice-presidência do tribunal local, ou inciso terceiro, que manteve aquela orientação que prevalecia no contexto do Código revogado. A regra no novo CPC é instrumentalidade recursal. Eu mencionei isso a vocês.
a necessidade de se propiciar a correção de vício do recurso, que está no artigo 932, parágrafo único, né, do novo CPC. O artigo 1029, parágrafo 3º, manda aplicar isso também aos recursos extraordinário especial, né? Prevê-se textualmente a fungibilidade, como no caso do artigo 1024, parágrafo 3º, entre embargos de declaração e agravo interno, né? Fungibilidade entre recursos extraordinário especial. Eu uso a expressão fungibilidade, tem gente que diz que não é apropriada. Tudo bem, mas eu estou usando aqui no sentido do que dispõe esses artigos. Lógico que não é sempre que eu vou admitir um recurso pelo outro e propiciar sua correção, mas esses dispositivos viabilizam isso, né? 1032 e 1033. O artigo 932 restringe um pouco os poderes do relator para deliberar sobre a admissibilidade do recurso, né? O artigo 203, apenas para recordar, fala do conceito de sentença interlocutória. E isso é importante porque, na sequência, o Código trata do cabimento dos recursos de agravo de instrumento e apelação. Olha, eu já ouvi muita gente falar que no novo CPC, em regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Isso é errado. No novo CPC, é possível impugnar todas as decisões interlocutórias. O que eu posso dizer é que no novo CPC o cabimento do agravo de instrumento é restrito. Certo? Porque se não couber agravo de instrumento, as hipóteses são amplas, no artigo 1015, né, caberá apelação. Então, nas razões ou contra-razões de apelação, eu posso impugnar aquela decisão interlocutória que tenha decidido sobre alguma questão e ela não poderia ser impugnada por agravo de instrumento. Né? O efeito devolutivo e translativo, o efeito translativo da apelação é ampliado. Então, só para vocês terem uma ideia, vejam o último inciso do parágrafo 3º. No contexto do Código Revogado, sempre que o tribunal tinha que reconhecer a nulidade por falta de fundamentação, ele mandava os autos de volta para o juiz sentenciar, de maneira fundamentada. No novo CPC, se a causa estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal pode julgar desde logo a questão. Efeito devolutivo mais amplo. Requisitos para o efeito suspensivo. Aquilo que eu mencionei, em regra, a apelação tem efeito suspensivo em nosso novo Código. Mas o inciso 5º, parágrafo 1º, diz que o juiz, que se o juiz proferir sentença concedendo tutela provisória, na própria sentença, a apelação não terá efeito suspensivo. E eu destaco os incisos 2º e 4º do artigo 311, que tratam da tutela da evidência. Eu tenho a impressão de que, se não em todas as vezes, em muitas vezes, o juiz estará em condições de conceder tutela da evidência na sentença com base no artigo 311, incisos 2º e 4º. E com isso evitar que a apelação tenha efeito suspensivo. Né? Cabimento dos embargos de declaração, conceito de omissão bastante amplo. Vejam que o parágrafo único se refere no inciso 2º àquilo que a gente tratou há pouco, do 489, parágrafo 1º, e menciona ainda o inciso 1º. Notem bem, eu falei para vocês que esses precedentes têm um cuidado especial no novo Código. O juiz tem que falar de ofício de julgamento de casos repetitivos, incidente e assunção de competência. De outros precedentes, ou jurisprudência, e nem súmula, o juiz vai ter que falar de ofício, ele vai ter que falar se houver provocação da parte. Agora, nesse caso aqui, ele tem que falar de ofício, ainda que não haja provocação. Né? Cabimento de... Eu coloquei aqui o 489 só para resgatar o que está ali no inciso 2º, a gente já mencionou. O 942 fala de uma técnica de julgamento que supera, né, que abandona, substitui, por assim dizer, os antigos embargos infringentes, com a convocação de 2 juízes para compor o quórum e continuação do julgamento. Né? O 1025 trata do pré-questionamento ficto. Não estranhem o que eu escrevi ali, pré com hífen e acento no pré. Porque a gente se acostumou a escrever pré-questionamento tudo junto sem acento. Mas o novo CPC usa pré-questionamento dessa maneira. E eu, lá com os meus livros, eu insisti com a editora, né, de eu colocar do jeito que está na lei, quando eu escrevi. Mas na revisão passou tudo para questionamento, escrito tudo junto, e daí eu discuti com eles, falei, não, que a lei está errada, e essa palavra é assim, que o certo, e acabou indo assim. Né? Mas eu acho que a gente vai ter que se render à redação legal. Né? Pré-questionamento ficto, porque se admite haver pré-questionamento, ainda que a decisão não tenha falado textualmente sobre a questão. O artigo 1025, a meu ver, ele está de acordo com a súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. E a súmula 211 do STJ, a meu ver,
ela fica superada à luz do artigo 1025. E por derradeiro, o artigo 1034 trata do efeito devolutivo dos recursos extraordinário especial. Ele reproduz a súmula 456 do Supremo Tribunal Federal, usando outras palavras. Minha querida amiga, doutora, professora Ideli, eu disse para você que eu ia falar 2 horas. Eu menti, eu falei 1 hora e 58 minutos. Né? Eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite que me foi feito pela OAB, pela ESA, aos queridos amigos que estão aqui na mesa, e agradeço sobretudo a vocês. Olha, eu prestei bem atenção. A não ser que a pessoa tenha posto uma folha na mão assim, nesse momento, eu não vi ninguém bocejar. Então, vocês são muito gentis, muito amáveis. Agradeço muito a atenção de vocês. Estou à disposição. Muito obrigado. Parabéns, professor Medina. É sempre uma alegria, um encanto ouvi-lo. Eu gostaria de lembrar aos colegas que, por conta de um respeito ao nosso palestrante, que está desenvolvendo uma verdadeira maratona, não só pelo Paraná, como pelo Brasil, nós vamos limitar, desculpem se somos muito autoritários, mas vamos limitar as perguntas a 5. Nossos colaboradores estão à disposição, o nosso microfone também está à disposição, o microfone portátil. Então, gostaríamos que os colegas se manifestassem para que depois pudéssemos passar à fase de sorteio do livro, da obra do professor Medina. Professor, enquanto isso, eu vou lhe dizer que eu sou a primeira a fazer um comentário. Como a velha advogada, não advogada velha, eu queria dizer que vejo com muita preocupação a questão da jurisprudência, da aplicação da jurisprudência, por 2 aspectos. Primeiro, que jurisprudência não é feita por tribunais. A jurisprudência é feita por advogados. São eles que levam as teses a esse poder estático que é o poder judiciário, certo? Em segundo lugar, porque nós temos uma jurisprudência absolutamente claudicante. Então, essa é uma grande preocupação que eu vejo na aplicação muito concreta do Código de Processo Civil. Isso, se o senhor pudesse fazer a gentileza de comentar sobre isso. Tenho a impressão de que essa foi talvez uma das frases mais interessantes que eu ouvi sobre o novo Código até agora. E que interessa sobretudo a nós. Esses dias atrás, em outro local, alguém falou assim: mas eu não vou estudar o novo CPC. Advogado. Ele falou assim: não vou estudar o novo CPC ainda porque nem tem jurisprudência. Eu pensei comigo, mas leitor, veja bem, nós vamos atuar para formar essa jurisprudência no novo CPC. E a doutora Ideli está corretíssima. Depende especialmente de nós. Lá no meu escritório, eu não tenho muitas ações de juizado especial, tem poucas, mas a gente estabeleceu o seguinte: a gente vai ser chato. Em todas as ações de juizado, abrindo um prazo, a gente vai peticionar na hora, requerendo a contagem de prazo em dias úteis. Daí todo mundo vai falar assim: que advogado chato, que escritório chato, ou pentelho, né? Sabe? Que fica ali e tal, assim, mas eu acho que a gente tem que fazer isso. Né? A OAB, me parece, também tem que fazer isso. Não faz sentido isso, né? E a gente tem, eu entendo que a gente tem que peticionar. Argumentemos. Vai aparecer um juiz, aliás, vai aparecer um juiz? Não, eu tenho certeza de que muitos juízes entendem que tem que contar em dias úteis. Eles estão seguindo essa orientação porque normalmente o processo é eletrônico, ele já vem contado assim, em dias corridos, né? Mas a gente está peticionando, insistindo, e temos que argumentar. Esse ponto que a doutora Ideli chamou atenção é relevantíssimo. Eu mudo o mundo começando a mudança por mim mesmo. A mudança começa dentro de nós. Então eu tenho que tratar dessa matéria na minha petição. E eu, sinceramente, eu fico meio que sem usar uma expressão que não sei nem se o pessoal usa mais, mas eu fico sem moral para exigir do juiz uma sentença fundamentada nos termos que o 489 estabelece, se eu não tenho igual cuidado no momento de argumentar na minha petição inicial. Daí eu faço a minha petição ali, cito 200 acórdãos de qualquer jeito, emendas, né?
de qualquer jeito, sem dizer como é que se aplicam. Daí o juiz sentencia, eu vou lá com o embargo de declaração. Não, Excelência, Vossa Excelência tinha que, ao examinar o acórdão, fazer a análise ali dos fundamentos determinantes, etc. Pô, cá entre nós, né? Tem alguma coisa. É a mesma coisa o sujeito que fuma dizer para o outro que não tem que fumar, não pode fumar. É meio complicado isso, né? Então eu tenho a impressão de que as coisas passam sem dúvida alguma, por isso que a doutora Denis mencionou. E quanto à jurisprudência ela não ser íntegra, estável e coerente, contra isso o novo CPC elabora. Né? A gente passou meio rápido por isso no final, mas a gente mencionou isso lá no começo, né? Então, a jurisprudência ela não pode mudar de qualquer maneira. Então, mudança de orientação jurisprudencial pode ser precedida de audiências públicas, tem que ser fundamentada, não pode ser uma mudança só porque eu mudei de opinião, por exemplo. Ah, entrou o ministro fulano de tal lá, né, novo ministro, na turma X do STJ. Daí ele vem e diz, não, eu penso diferente, ponto. Ora, há muitas decisões relevantíssimas na jurisprudência, no STJ e no Supremo, em que significaram uma mudança de orientação em que não se cita fundamento algum para dizer que a orientação anterior tem que ser abandonada, para explicar os porquês de anterior ser abandonada. Isso não faz sentido, não pode ser assim. Concordo, doutora, totalmente com a sua observação. Miguel, muito rapidamente, eu vou aproveitar a tua presença aqui, porque há uma outra questão, eu prometo que é muito rápida, que eu queria referir, também com relação ao prazo, ao 219, a essa contagem em dias úteis. Eu confesso a você que não esperava uma resistência tão grande do Judiciário, embora percebesse que não havia simpatia por parte do Poder Judiciário a respeito dessa contagem em dias úteis, mas tem surgido cada vez mais uma discussão em torno da natureza desse prazo e das implicações práticas que isso pode ter no nosso dia a dia enquanto advogados, especialmente no regime do cumprimento de sentença. Por quê? Se vocês perceberem, no cumprimento de sentença, especialmente no de pagar a quantia certa, a parte será intimada por meio do seu advogado para cumprir aquela sentença no prazo de 15 dias. Sob pena de multa, etc. Passados os 15 dias, então se inicia automaticamente os outros 15 dias para a apresentação da reação da impugnação. O problema é que se esses prazos forem considerados como de natureza distinta, nós vamos ter aí uma diferença muito grande de termo inicial para a apresentação dessa reação. Alguns dizem que o prazo para o cumprimento da sentença, inclusive de pagar a quantia certa, ele não seria um prazo processual. Seria prazo de direito material. Exatamente. Então, portanto, esse prazo não seria contado em dias úteis, mas sim de maneira corrida. E aí depois o outro prazo para apresentar a impugnação, aí sim, esse de dias úteis. Quer dizer, isso tem uma implicação tremenda no nosso dia a dia, porque vai definir um termo inicial para a apresentação da reação, da impugnação. E eu queria te ouvir um pouco a respeito. Essa questão é excepcional. E é uma questão como o Evaristo, né? Aquela questão que o Evaristo fez, é a questão da vivência do dia a dia que a gente sofre e do cuidado com a técnica. O parágrafo único do artigo 219 diz que o disposto nesse artigo, que trata da contagem do prazo de dias úteis, aplica-se somente aos prazos processuais. A lei foi um pouco cuidadosa, ao meu ver, aqui. Mas tudo bem. O que a lei quis dizer é que a circunstância de uma questão de direito material está sendo discutida no processo não convola aqueles prazos do direito material em processuais. Ok? Com base nesse parágrafo único, há colegas sustentando que o prazo de 15 dias, como disse o Evaristo, para cumprimento da sentença, é um prazo de direito material, não é prazo material, não é prazo processual. O prazo de 3 dias na execução de título extrajudicial seria um prazo de direito material e não um prazo processual. Eu não discuto que eles sejam prazos de direito material também, porque afinal estou cumprindo a minha obrigação. Mas nesse caso, desses dois exemplos, eu também não tenho a menor dúvida em dizer que eles são prazos processuais. Né? O prazo de 15 dias para cumprir a sentença é um prazo que é observado no processo. É um prazo processual. Né? Veja, claro que o ato a ser praticado repercute no direito material, mas é sobretudo não, mas é também, no mínimo, também um prazo processual. Né? O que eu tenho comentado e recomendado aos colegas
e é uma coisa que eu tenho feito em nosso escritório, nós estamos fazendo no nosso escritório também. Nesse primeiro momento, estamos contando todos os prazos corridos, a despeito de estarmos insistindo nessa questão do prazo de dias úteis. Estamos contando todos os prazos corridos, vamos esperar isso estabilizar por alguns meses, vamos fazer isso, né? E em situações como essa, adotar uma interpretação sempre que, na dúvida, vamos ser mais formalistas, etc. Né? Agora, vejam só, essa regrinha da contagem do prazo de dias úteis, ela foi pensada em quem? Sobretudo nos escritórios que têm poucos advogados. Né? Eu, quando fui conselheiro estadual, a gente visita os escritórios, conversa com muita gente, conhece a realidade de muita gente. Não sei aqui em Curitiba, no caso de vocês, sobretudo, mas em cidades do interior é muito comum o advogado trabalhar sozinho. É muito comum isso. Né? Ou no máximo em 2 colegas. Né? Aqui em Curitiba também tem isso, mas no interior de cidades pequenininhas é muito comum isso. Então imagine, um prazo de 5 dias com o feriado ali no meio, fim de semana, acabou fim de semana e feriado do advogado. Né? Então a regra foi pensada nisso, com base nesses problemas. Né? Mas eu entendo, Evaristo, que os prazos a serem cumpridos, os atos a serem cumpridos no processo, ainda que sejam atos de direito material também, não deixam de ser, né, atos a terem alguma natureza processual. Eles repercutem no processo. Né? Então, por isso, também nesse caso, os prazos têm que ser contados em dias úteis. No entanto, ressalvo e reitero o cuidado que nós, advogados, devemos ter nesse momento inicial, nesse momento de controvérsia, né, a respeito do novo Código de Processo Civil. Vamos aqui? Então tá. O pessoal obedeceu, doutor. 5 perguntas. Aqui. A penhora de movimentação financeira, uma loja, o exequente pode indicar ao administrador? Poxa vida, pode. Agora não vou lembrar o artigo. É o 866, talvez? O 862 fala da penhora da empresa. O 866 que fala do percentual de faturamento da empresa. Né? O parágrafo 2º do 866 diz que o juiz nomeará o administrador depositário. Mas veja só que interessante. O administrador depositário, ele é um auxiliar do juízo e isso é interessante, a semelhança do perito, não há óbice a que exequente e executado indiquem alguém em comum acordo, né? Em consenso. Mas quem nomeia é o juiz. Aliás, a gente não discutiu isso falando lá da perícia consensual, que é a expressão usada pela lei. A lei permite que as partes indiquem, mas não significa que o juiz é obrigado a aceitar aquilo ali. Porque há requisitos para que o perito seja perito, para que uma pessoa seja admitida como perito. Né? Então, se a perícia lhe exige um conhecimento médico e vem as partes indicam para funcionar como perito alguém que não tem conhecimento médico, o juiz, não, isso aí não serve. Tem que ser alguém com conhecimento médico. Então a indicação das partes não vincula o juiz. O exequente pode indicar, mas isso não vincula necessariamente o juiz. Próximo. Nas ações cautelares distribuídas antes do novo CPC, ultrapassados os 30 dias para ajuizar a ação principal, e ao fim do prazo, o novo CPC já estiver em vigor, deve ser ajuizar a ação principal ou deve aplicar a nova lei e assim apenas protocolar na própria ação cautelar a petição inicial? Ótima pergunta, porque tem um monte de ações que estão nessa condição e o novo CPC não disciplinou isso na parte ali das disposições finais e transitórias. Mas entendo que o novo CPC incide, o pedido principal pode ser apresentado desde logo nos autos da ação cautelar, deve-se pedir que o juiz ordene a alteração ali na distribuição, etc., né, onde tiver anotado o nome do procedimento, o novo nome da natureza da ação, e independentemente de novas custas. Eu sei que muita gente não vai gostar disso que eu falei, né? Mas penso que se aplica sim. Mais uma. Perícia técnica simplificada será realizada por um técnico especialista escolhido e informado nos autos pelo próprio advogado ou deverá ser obrigatoriamente um perito judicial? Veja, tem que ser técnico ou cientista, né?
no mínimo alguém que teria aptidão para ser perito, caso o objeto da prova técnica ou científica fosse mais complexo, a depender da própria prova pericial, né? Mas não precisa ser perito. Isso pode ser feito nos autos de falência? Sim, e de recuperação judicial também, né? Pode o juiz ouvir alguém que tenha essa atribuição. Uma dúvida que me parece interessantíssima é que a lei tratou dessa pessoa, mas não deixou claro se essa pessoa tem direito a alguma remuneração, né? Então vai ficar ali um hiato, né? Então eu chamo ali um contador para audiência e o contador da audiência vai demorar 3 dias aqui. Você vai sanar todas as dúvidas que a gente tem. Então, na verdade, eu estou fraudando, entre aspas, né, aquela prova técnica. Eu estou usando como se fosse uma prova técnica algo que está mais perto de uma perícia propriamente, né? E por derradeiro, parabéns, obrigado. Falou que concordava com o teor da súmula eu concordo com a súmula 211 do STJ. E o artigo 2025 não disciplinou muito melhor a matéria. Concordo também. O artigo 2025 optou pela súmula, pela orientação da súmula, que está sintetizada, digamos assim, na súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. Não é, a meu ver, a orientação correta. Isso é interessante. Isso aqui vem desde o anteprojeto. E naquela época do anteprojeto, a gente não tínhamos dúvida quanto ao seguinte: vamos estabelecer uma das orientações aqui. Ou a gente vai seguir no novo CPC, ou a do 356, da súmula 356 do Supremo, ou a do 211 do STJ. Elaboramos 2 textos, um que correspondia a um e outro que correspondia a outro, trocamos por e-mail com todo mundo que estava na comissão, e discutimos com um monte de gente, e foi para votação numa reunião da comissão que fazia na época o anteprojeto. E foi aprovada essa, que é mais condizente com a súmula 356, né, do Supremo Tribunal Federal. O projeto tramitou no Congresso Nacional e acabou sendo mantido esse modo de pensar, né? Mas eu pessoalmente, eu até tenho um livro, meu primeiro livro mais antigo, né, que foi minha dissertação de mestrado de 97, chama Pré-questionamento dos recursos extraordinário especial. Agora é Pré-questionamento e repercussão geral, a edição mais recente. E ali eu defendo que a súmula 211 do STJ está correta. Mas o novo CPC adotou um outro modo, adotou a orientação dominante no Supremo Tribunal Federal. De fato. Essa foi a última pergunta. Mais uma vez, muito obrigada, professor Medina. Agora nós vamos passar aqui o sorteio de um livro seu, autografado, né, para quem for o eleito, aí o escolhido. O colega falou assim, só um! Vamos pedir. Tem mais ali fora. Vamos pedir então que o senhor mesmo escolha. Mas tem que estar presente, certo? Sim. Aqui é o nome ou o número? Alisson Luiz Michel está aí, ó. Eu convidaria agora o professor Evaristo para fazer a entrega de um certificado, agradecendo muito ao professor.